Estamos de volta com o programa Saúde em Foco aqui pela TVE. Hoje com a doutora Cristiane. A gente comentou, doutora, no primeiro bloco sobre a gravidez na adolescência, né? Que provavelmente não é uma gravidez planejada, enfim. Mas tem mulheres que planejam muito. Então, o que acontece? No começo eu quero trabalhar, eu quero construir a minha vida, eu não tenho tempo para namorar, eu não tenho tempo para encontrar uma pessoa e quando vê 40 anos. Mas o meu sonho é ser mãe. E aí, como que funciona essa situação, a gravidez após os 40 anos? Então, cada vez mais a gente está encontrando as mulheres assim que se organizam, que se programam, né? E hoje a formação que a gente tem possibilidade, né, de estar fazendo, eu brinco com as pacientes, né, que elas fazem a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e assim a vida passa, né? Então, muitas vezes, realmente, a primeira pergunta que a gente escuta no consultório: até que idade que eu posso esperar para tentar engravidar, né? Aí o médico tem que pegar uma bola de cristal, né, para tipo, peraí que eu vou olhar aqui. Por que essa pergunta é importante, né, da paciente e o médico não tem essa resposta na manga, mas o médico tem uma informação para essa paciente. Ou seja, quando ela pergunta até que idade que eu posso esperar para me expor à gravidez, para tentar engravidar, ou seja, porque eu não tenho ainda meu companheiro definido ou porque eu tenho meu projeto de trabalho em andamento, como que funciona? Eu sempre procuro mostrar, já que eu não tenho a resposta exata, esse gráficozinho. Esse gráfico, ele deixa muito claro que a partir do decorrer da idade, nós vamos tendo uma diminuição na probabilidade de engravidar. Ou seja, uma mulher que tem 20 anos, ela tem uma chance relativa de 86, quase 90% de se tentar engravidar, né, nos meses em que, digamos, em 3, 4 meses, assim que ela esteja tentando. E aí, a cada década, ou né, em cada passagem de ano, isso vai, então, decrescendo. A gente vai ter aqui, ó, né, que aos 35 mais ou menos, vai ter essa taxa já de um pouco mais de 50%, e o detalhe principal, quando chega aos 40 anos, a taxa está em torno de 40%, ou seja, nem é tão ruim assim, ainda está relativamente boa, embora bem diferente lá dos 20 anos, só que o que vai acontecer? Depois dos 40, realmente, rapidamente, a gente vai ter uma queda para um nível de até 5% e depois 1%, quase nada, de chance de engravidar. Ou seja, se conhecendo essa realidade, a mulher deixar para tentar engravidar aos 41 anos, ela vai estar consciente de que pode não ser realmente tão fácil. Então, esse é um primeiro detalhe. É uma escolha, a gente não pode julgar, né? Quem somos nós, né, para julgar que a mulher deve, não, você tem que engravidar até os 36, porque senão vai chegando perto dos 40, fica difícil. Mas é importante porque trazer essa informação, porque o que acontece? A gente vê quem? A Ivete Sangalo, né, que teve gêmeos aos 45, outra artista, Eliana, né, acho que Eliana teve também bebê aos 42, e assim, parece muito fácil, né, elas engravidam, vai até a época certinho, o neném nasce tudo certo, mas a gente não sabe muito bem se por trás disso teve todo um tratamento, ou não teve, ou enfim, foi só sorte mesmo, né, mas fica uma impressão de que, quando quiser, dá certo. E não é sempre assim. Geralmente, a gente perdeu realmente uma chance de mais facilidade. Eu costumo dizer para as pacientes que eu recomendo que tenha os bebês antes dos 40 anos, né? Mas, assim, eu tenho várias grávidas de 40, eu tenho a minha gestante mais velha, entre aspas, agora, ela tem 44. E tá bem faceira, tá indo tudo bem. Mas, assim, é realmente, né, tipo uma situação que nem para todas funciona bem. Muito bem. E doutora, a gente já vai falar um pouquinho sobre a mulher que chegou aos 40 anos e está tentando engravidar e não consegue. O que pode ser feito? Mas aquela mulher que engravidou após os 40 anos, tem risco? Pode-se ter problemas? Tem diferença entre a mulher grávida aos 40 e a mulher grávida aos 25? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje esse conceito da idade, porque o primeiro detalhe é esse, o percentual de fertilidade que diminui, esse é um ponto. Segundo, se engravidou,
a questão da idade sobre a gravidez como fator de risco, ela é muito pesada, assim, muito pesada, não no sentido que é muito importante, não é isso? É feito muito uma análise, né? Pesado no sentido de se pesar bem isso. Porque uma mulher de 40 anos com uma saúde boa, com uma condição física boa, ela não é considerada uma gestante obrigatoriamente de risco. O problema pode ter menor chance ou maior dificuldade para engravidar. Mas uma mulher de 40 anos que não tem diabetes, não fuma, não tem sobrepeso significativo, não tem problemas cardiocirculatórios, ela não é uma grávida de risco só porque ela tem 40 ou 42. Então, a idade, ela acaba sendo um peso num conjunto de outras medidas que vão determinar o risco da gravidez ou não. Isso mudou, porque antigamente era só ter mais idade que já era um problema. E embora, né, nas unidades de saúde, muitas vezes a mulher com 40 anos já vai para o pré-natal de risco, porque tem que ter uma regra para definir quem vai, quem não vai, mas quando a gente recebe essa paciente ou se está no consultório, nem sempre a gente vai encarar dessa forma, depende da saúde materna, né, nessa idade. Então, isso é muito relativo. Um outro fato é que aumenta realmente a possibilidade de aparecimento de síndromes. Embora uma mãe de 15 anos possa ter um bebê com síndrome de Down, né, isso não é exclusivo da idade, mas quanto mais idade, mais aumentam as chances de síndromes nos bebês. Embora, mesmo assim, essas incidências, essas síndromes, elas são eventos raros, né? Então, o que eu digo para as mães é que elas não devem deixar de engravidar porque tem risco que o nenê tenha uma síndrome e tal, porque senão, se for pensar assim, não pode engravidar nunca, porque o risco existe, ele aumenta um pouquinho, mas ele existe em qualquer fase. As mães que eu já atendi, que nasceram os bebês com síndrome de Down, nenhuma delas era com mais de 40 anos, eram mães mais jovens, até bem jovens. Então, são determinações genéticas que não estão vinculadas, quer dizer, tem um vínculo com a idade, mas não exclusivamente com a idade. E para a mulher que passou dos 40 anos e está tentando engravidar e não consegue, existe alguma forma de aumentar, mudar um pouquinho esse gráfico e aumentar as chances dela? Então, a mulher que chegou aos 40, começa a tentar e não consegue, ela deve o quanto antes buscar uma investigação junto ao seu médico. Por quê? Porque quanto mais passa o tempo, menos as intervenções com remédios para ajudar a engravidar funcionam. Então, o detalhe se você tem 38, né, não precisa nem ser os 40, 38, 39, tentou 6 meses, diferente de uma mulher de 25 anos, né? Se chega no consultório e a de 25 anos diz, não estou conseguindo engravidar, a gente fala, tem que esperar um ano, normal, acontece. Mas se é alguém com mais de 38 já não pode perder muito tempo. Deu ali 3, 4 meses, não conseguiu, não quer dizer que tenha problema, mas tem que fazer a investigação, procurar qual é o fator que está atrapalhando. É porque não está ovulando bem? É porque tem alguma questão com a trompa? O fator até, às vezes, nada a ver com ela, é do marido, mas tem que achar o motivo, né? Ou tem que buscar o motivo, nem sempre se acha. Existem infertilidades sem causa determinada, né? Mas tem que se buscar a causa da dificuldade em engravidar e corrigir. Então, se ela não está ovulando bem, vamos fazer uma indução de ovulação, que é a nível de medicamentos para ajudar a engravidar. Se ela tem a trompa obstruída, vai precisar muitas vezes de um procedimento de fertilização. Só que esse já tem péssimos resultados também com mais idade. Então, até mesmo para fazer tratamento, não é bom deixar para a última hora. Muito bem, doutora, eu agradeço a tua participação no programa de hoje. E no início eu comentei que você era também escritora, né? Além de ginecologista e obstetra. Então eu queria que você pegasse o livro agora e a gente falasse um pouquinho sobre o livro. Certo. Então, né, você me apresentou como escritora, eu não me considero uma escritora, eu só acho que eu escrevi um livro, mas assim, cada vez mais, assim, quando eu comecei a me envolver com a história da escrita, eu comecei a admirar muito, muito, muito quem é escritor realmente, né? Eu acho assim que eu me atrevi, né, a escrever um livro, mas quem é realmente escritor, porque é um universo maravilhoso de você colocar em palavras, em textos, não só o teu pensamento, enfim, mas uma comunicação mesmo. Eu acho que a literatura, ela tem uma força muito grande em comunicar e em ser até, assim,
né, de uma certa forma, imortal, assim, né, de fazer realmente ali permanecer aquela ideia. Então isso realmente me encanta muito, a comunicação e a permanência da informação. Então eu sempre quis escrever, o tema sempre na minha ideia foi de escrever sobre a saúde da mulher e principalmente sobre sexualidade. Então o livro, ele conta a história da médica Sarah Mayer, e essa médica, ela é uma médica sexóloga, só que o livro começa a acompanhar a médica enquanto ela é uma aluna de medicina, e ela conversando com as pacientes, ouvindo as pacientes, ela percebe que as pacientes têm muitas queixas, dificuldades sexuais, e ela, então, como uma médica em formação, tem dificuldade para responder às pacientes. Então, o livro acompanha as buscas dessa médica por respostas e alternativas que ela vai oferecer às suas pacientes para que elas consigam se desvencilhar melhor, se resolver melhor junto às suas questões sexuais. E, em paralelo, a médica tem uma experiência pessoal, porque ela é jovem, ela começa a descobrir o amor, o sexo, então ela tem uma experiência pessoal que é compartilhada com as leitoras de descoberta do amor, da sexualidade junto com o seu parceiro. Muito bem. E quem quiser adquirir o livro, como que faz? Então, temos nas livrarias Curitiba, no shopping, e também na minha clínica. Quem quiser ir lá, dar uma passadinha no meu consultório, o livro está lá, eu faço até uma dedicatória. Passa para nós, então, o endereço da clínica, por favor. Isso, então, o meu consultório fica na Rua Tiradentes, número 955. É bem próximo ali da Santa Casa, bem central. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço também a vocês, telespectadores, que nos acompanharam no programa de hoje. E amanhã tem mais programa Saúde em Foco para vocês, aqui pela TVE, canal 58.1.